E aí, meus bidos aracnídeos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre uma edição muito importante para o Homem-Aranha, para os fãs do Homem-Aranha. Eu acredito que seja uma história de grande interesse para o público, como sempre foi uma história de grande interesse para mim por vários anos e que eu finalmente pude ler graças ao encadernado O Que Aconteceria Se. Este vídeo está um pouquinho atrasado, eu sei, mas como prometido, finalmente está saindo. Eu vou contar exatamente toda a história sobre o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse salvado a Gwen Stacy. O que aconteceria se a Gwen Stacy nunca tivesse morrido. Quero me lembrar de tudo. Da incerteza do nosso primeiro encontro, dos primeiros passos desajeitados do nosso namoro, da felicidade e da dor que meu amor por você me trouxe. Da alegria quando podíamos esquecer os problemas e só estar um com o outro. Mais que tudo, quero me lembrar da alegria, porque se eu perder isso, tudo que sobra é o horror. O que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse salvado a Gwen Stacy é a edição 24 do volume 1 das edições de What If. O What If, caso você não saiba, é uma saga dos quadrinhos que mostram realidades alternativas do que poderia ter acontecido se tal evento tivesse mudado um pouquinho naquela linha do que a gente conhece, né, do que é do universo regular 616 da Marvel. Então, a história que temos aqui é o que aconteceria se o Homem-Aranha salvasse a Gwen Stacy, não deixasse ela morrer, se ele não tivesse soltado a teia, entendeu? Se ele tivesse tomado uma decisão diferente para salvar a personagem. E é dessa história que vamos discutir aqui. Eu vou falar exatamente tudo o que acontece aqui, porque eu acho que é de interesse para o público. Eu acredito que não sejam todos que tenham a oportunidade de ler o quadrinho e também estejam muito intrigados e interessados em ver o que aconteceu. Ao mesmo tempo, eu acredito que essa não seja uma história que eu precise dizer muito antes de contar o que ela é, sabe? É uma história boa, ela foi bem escrita pelo Tony Isabella, que deixa a narrativa muito fluida, ele traz um pouco daquele jeito antigo de ser, né, de ter muitos balões para explicar as coisas, mas ao mesmo tempo não é cansativo de se ler e sim bem dinâmico. Ao mesmo tempo, a arte de Gil Kane e Frank Giacoia é simplesmente sensacional. Ela emana aquela energia da era de ouro dos quadrinhos e traz também muita conexão com a própria edição de Amazing Spider-Man 121 e 122, que foi quando a Gwen Stacy morreu. Diante disso, vamos para a própria história em si. Tudo começa com o Peter Parker relembrando da morte da Gwen Stacy. Ele está sofrendo ali, exatamente na ponte em que ela caiu e faleceu, e está pensando sobre tudo que aconteceu, o que poderia ter sido diferente e como a vida dos dois eram boas. Então logo em seguida o Vigia aparece e comenta sobre o caso, comenta sobre o quanto isso poderia ter sido diferente, o que poderia ter acontecido de outra maneira em relação à morte da Gwen Stacy, e deixa claro que o que aconteceria se o Peter Parker, que perdeu a Gwen Stacy, visse essa outra realidade? Ele ficaria mais calmo ou ele ficaria mais amargurado diante do que ele está vendo, do que ele viu acontecendo diferente, sabe? Será que ele ficaria consolado de, nossa, foi melhor na minha realidade? Ou ele ficaria ainda com o coração mais pesado de, caramba, sabe, em nenhuma realidade dá certo, por assim dizer, ele não tinha uma outra alternativa? Então fica aí essa questão, que é uma questão que eu vou discutir bem depois que eu comentar sobre o que acontece na edição. Então a gente volta no tempo e o Vigia deixa daquele jeitinho que ele gosta de fazer, né? Ele mostra o que está acontecendo, que a gente já viu, do Peter lutando contra o Duende Verde e a Gwen Stacy ali em cima da ponte. E então a Gwen Stacy cai. E é muito interessante como o quadrinho faz. O Peter realmente pensa em soltar a teia, só que por um momento ele pensa, talvez essa não seja uma boa ideia. E em vez de soltar a teia, ele vai e pula para pegar a Gwen Stacy. Ele pega ela no colo, ele tenta soltar uma teia pra pendurar, né, e voar com ela para um outro lado, só que o Duende Verde vai e rasga essa teia. O Homem-Aranha cai com a Gwen Stacy no colo, ele vira de uma maneira com que ele possa amortecer a queda na água e cai embaixo da água. O Duende Verde então fica observando a água para ver se o Peter vai ressurgir, né, para matar o personagem, para matar o herói, para matar a sua namorada. Só que não ressurge, a água fica plena, o Duende Verde pensa que concretizou o seu sonho e vai embora. Nessa que ele vai embora, o Peter Parker sai da água, solta a teia, tira os dois de lá, e aí ele tira a máscara e tenta ressuscitar a Gwen Stacy, né, faz o boca a boca ali, fica pedindo pra ela não morrer, mexe com o peito nela, faz aquela coisa que todo mundo faz pra tentar tirar alguém da água e fazer sobreviver a água, e nessa a Gwen Stacy sobrevive.
E aí o que acontece? A Gwen Stacy sempre culpou o Homem-Aranha pela morte do seu pai, né, o Capitão Stacy. Então quando ela vê o Peter com aquela cara e com o uniforme do Homem-Aranha, ela automaticamente fala pra ele sair, que ele é um assassino e tudo mais, e o Peter pede para explicar. Então o quadrinho dá aquele jeitinho, né, de tornar tudo mais rápido e fala que o Peter explicou tudo o que aconteceu desde que ele foi picado pela aranha. Então a Gwen aceita a verdade, ela fica muito feliz e basicamente os dois estão muito apaixonados de tal maneira que o Peter prometeu para o Capitão Stacy que sempre amaria e protegeria a Gwen, e então ele vai para não perder mais tempo e pede a Gwen Stacy em casamento. Ela aceita e ele diz que para resolver tudo isso, ele vai atrás do Duende Verde. O Duende então se encontra com seus mafiosos colegas e diz que matou um Homem-Aranha e fez tudo dar certo e que agora eles podem comandar o crime ali de Nova York, né? Nessa, o Homem-Aranha aparece com a sua clássica lanterninha e ataca, diz que vai acabar com o Duende. O Duende fala que é para o Homem-Aranha temer ele, que se o Homem-Aranha fizer qualquer coisa, ele vai revelar para as outras pessoas a identidade dele. E o Homem-Aranha acha que isso é uma baita cara de pau, isso só dá mais raiva nele, e ele começa realmente a espancar o Duende Verde pra matar, pela tanto de raiva que ele tem, pelo fato de que, né, o cara quase causou a morte da sua namorada. Nessa, os mafiosos conseguem atrapalhar tudo isso, pegam o Homem-Aranha e o Duende Verde aproveita para fugir. O Duende Verde, em toda sua fuga, indo atrás do Harry para contar o que aconteceu, ele pega uma mensagem e joga no correio para que essa mensagem chegue à pessoa que odeia o Homem-Aranha tanto quanto ele. Nessa, a revista basicamente joga essa dica e foca no Duende Verde indo atrás do Harry, né? Ele então encontra o Harry, conta o que aconteceu e o Harry basicamente fala: mano, por que você não desiste de ser o Duende Verde? Se você fizer isso, o Homem-Aranha para de encher o nosso saco, sabe? O Peter Parker vai fazer tudo dar certo. Só que o Duende Verde fica pistola e, como sempre, ele vai e bate no filho dele. Neste exato instante, o Homem-Aranha aparece e luta contra o Duende Verde. O Harry Osborn tenta defender o seu pai, mesmo seu pai tendo acabado de bater nele. Meu, o Harry, às vezes ele dá uma raiva que é impressionante. E nessa fica nisso, entendeu? O Peter batendo no Harry pra ele parar, o Homem-Aranha batendo ali no Duende Verde para acabar com o Duende Verde, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, até que em um determinado momento, quando o Peter está para acabar com um Duende Verde, o Harry tenta impedi-lo. E neste momento, o Duende Verde é como se ele tivesse uma crise assim de pensamento, como se ele nunca tivesse pensado em tal fator, e ele reconhece que o seu filho, o Harry Osborn, é um guerreiro, que mesmo o seu filho tendo apanhado tanto ele, tomado tantas broncas, o seu filho está lá defendendo ele contra a morte. E aí nessa, ele basicamente desiste de ser o Duende Verde, fala que vai parar com tudo isso, fala para o Homem-Aranha perdoar os feitos dele e que tudo vai ficar bem. O Harry Osborn fala a mesma coisa, fala para o Peter parar com tudo isso, e nessa o Peter fala que talvez o Duende Verde mereça uma segunda chance e deixa os dois lá e segue o seu rumo, vai embora ter o seu casamento, tanto que a edição mostra ele anunciando para a própria Tia May que antes dele falar que iria se casar com a Gwen Stacy, a Tia May ali, velha e esperta, já tinha adivinhado que eles iriam se casar, porque ela é velha e experiente, não é mesmo? Enfim, gente, eu fico muito chocado com a resolução do Duende Verde nessa HQ e eu vou comentar mais um pouquinho dela depois. Continuando, o Peter Parker vai casar com a Gwen Stacy, o Flash Thompson está ali como seu padrinho, é simplesmente uma coisa muito legal, porque a gente sempre viu o Flash Thompson como um cara que sempre causou bullying nele e não ser um grande amigo, né? Come here, bring it in. Oh boy, Flash, I love you. Wow, I love you too. E aí você tem nessa edição os dois bem amigos, bem parceiros, o Flash até zoando que se ele der uma moscada, ele vai pegar a Gwen Stacy pra ele. Sorte dele que o Peter é paciente, porque o Peter nessa hora dá uma pistolada, mas fica mais na dele. Porque se ele desse uma brecha, o Peter ia e espancava o cara na moral ali, porque só porque parou de fazer bullying e virou parceiro, acha que é assim, acha que a gente já tá nessa intimidade, irmão. Não é assim não, entendeu? De qualquer forma, o Peter vai e casa com a Gwen Stacy. O casamento ali é bem rápido, mas ao mesmo tempo é lindo. A Tia May fica toda emocionada e a Betty Brant se pergunta onde é que está o J. Jonah Jameson. E neste momento, quando o Peter beija a Gwen Stacy, o J. Jonah Jameson aparece dizendo que o Peter Parker é o Homem-Aranha, cheio de policial, fala pra eles prenderem o Peter. E nessa, cara, tudo vira um horror. A Tia May fica assustada, ela desmaia. Então neste momento, o maior medo do Peter realmente aconteceu, que ele esperava que se a Tia May descobrisse, ela iria se assustar, morrer, ter um ataque cardíaco, alguma coisa, e ele pensa que alguma coisa aconteceu com ela. Mas nada aconteceu, graças a Deus. Ele vê ali, vê que o pulso dela ainda tá firme, porém ela desmaiou, então ele fica totalmente preocupado, né? E os policiais falam que vão prender ele, que se ele não se render, eles vão atirar. O Flash Thompson fala pro Peter se render, porque senão vai começar uma guerra ali na igreja e ninguém deve morrer, né? Isso não é o que deve acontecer, e que o Peter tem que pensar nas outras pessoas. E nessa, o Peter vai e
foge dali, ele pede desculpa para a Gwen, foge. E, cara, é simplesmente um momento muito pesado. O J. Jonah Jameson age de uma maneira que simplesmente eu acho super sem escrúpulos. Tanto que o Robert briga com ele, né? Aquele cara parceiro dele dos quadrinhos, que trabalha no Clarim Diário, que também tem nos filmes do Homem-Aranha, diz que ele cometeu um baita erro, que ele não deveria ter feito isso, que ele tava louco da cabeça, ajuda a Gwen Stacy, fala que tudo vai se resolver, que as coisas vão dar certo, e fala que basicamente o Clarim Diário a partir daí vai afundar, porque o Jonah Jameson cagou de uma maneira que, meu Deus, sabe, é imperdoável basicamente. Nessa, a polícia está procurando o Homem-Aranha e o Peter Parker aparece em um local assim meio que sem saída, entendeu? Ele não sabe o que ele vai fazer. E aí nessa, o Peter se questiona se ele vai ter que se tornar um fugitivo e viver toda a sua vida fora das pessoas que ele ama, longe das pessoas que ele ama e escapando da polícia a todo momento, ou ele vai se tornar a própria maldição, a própria aberração, a própria ameaça que o J. Jonah Jameson sempre afirmou que ele era. E então aparece o Vigia dizendo que só com o tempo dirá o que o Peter vai fazer, o que o Peter vai tomar de tal decisão em relação a tudo isso que está acontecendo. E a edição finaliza. Ela basicamente finaliza com continua, mas ela finaliza. Não teve uma outra continuação dessa história, entendeu? Do que aconteceu neste universo. E aí, gente, vem um sentimento conflituoso, porque a história é bem desenvolvida, ela é bem feita, ela é diferente das outras histórias desse encadernado, ela é bem mais fluida e rápida de se ler, ela tem um ótimo desenho, mas ela me deixou tão bravo que vocês não têm noção. E aí é basicamente um bate-papo aqui com vocês. Vocês já entenderam basicamente o que aconteceu na história por inteiro. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Mas o que eu quero questionar aqui sobre essa história é exatamente sobre como os personagens agem. Porque o J. Jonah Jameson, ele basicamente criou o Peter, ele foi um pai para o Peter, ele deu um emprego para o Peter por dó. Isso tem lá nos primeiros quadrinhos escritos pelo Stan Lee, entendeu? Ele diz que as fotos do Peter não são lá tão boas, mas ele está aceitando pelo moleque porque o moleque tem um passado super triste, entendeu? Porque o moleque tá precisando de dinheiro, porque o moleque precisa de ajuda. E aí ele vê esse moleque todos os dias, o moleque trabalhando ali para ele, sendo uma pessoa boa, o Peter sempre mostrando que era alguém, gente boa. E ele vai e manda o moleque prender, sabe? Ele nem pelo menos pensa em discutir com o Peter antes disso. Aí eu relaciono com os quadrinhos atuais, porque nos quadrinhos atuais o J. Jonah Jameson sabe. E quando o Peter revelou para ele, já tinha acontecido a morte da Martha Jameson. O J. Jonah Jameson odiava ainda mais o Homem-Aranha. E ainda assim, o Peter, em um bate-papo com ele, conseguiu revelar sua identidade e fazer aquela amizade, sabe, funcionar. Então será que faltou um diálogo para que o J. Jonah Jameson não agisse da maneira que ele agiu nesse What If? De qualquer maneira, eu acho que foi muito, sabe, drástico, ele foi muito rápido, ele foi muito exagerado. Eu entendo que naquela época dos quadrinhos, o J. Jonah Jameson era assim mesmo, tipo, ele já criou uns 3 vilões para caçar o Homem-Aranha só porque ele queria acabar com o Homem-Aranha. Mas, meu, descobrir que o cara é um moleque que tira as fotos para você, uma pessoa que é boazinha, que tá ali todos os dias do seu lado, agindo de uma maneira boa, e você vai e manda prender ela, eu simplesmente acho isso, sabe, insuperável, eu acho isso inacreditável, eu não acho que isso funcione para o J. Jonah Jameson. Tá, talvez funcione por causa de como os quadrinhos eram naquela época, mas ainda assim eu não acho que... Eu acho que ele mais teria um ataque de nervos e iria querer falar com o Peter antes do que agir dessa maneira tão imprudente, principalmente estragando o casamento do cara, sabe? O casamento que o Peter convidou ele. E nessa, tanto que o Joey Robinson critica ele por isso, né? E um outro fator é o próprio Norman Osborn como Duende Verde. Do nada ele vira bonzinho porque ele viu que o Harry... sabe, ama o pai. O Harry mostra isso desde sempre. E aí ele só percebe isso quando ele vê o Harry, sabe, lutando contra o Homem-Aranha. Então, assim, é algo que talvez eu engula, mas eu não engulo suave, entendeu? Eu não engulo com gosto essa ideia aí. Porque, sim, dá pra imaginar que era o começo dos quadrinhos, o próprio Norman Osborn já admitiu nos quadrinhos atuais que se o Peter tivesse ajudado ele, em vez de só ter querido matar ele, sabe, poderia ser alguém do bem hoje em dia, ele não teria tanto essa raiva, esse ranço que ele tem pelo Homem-Aranha. Ao mesmo tempo que quando o Harry Osborn ajuda o pai e aí ele perdoa ali, e o Peter mesmo perdoa as ações do Duende e deixa ele em paz, talvez isso realmente fizesse com que o Norman Osborn deixasse de ser o Duende Verde. E aí tá, dá pra aceitar que isso acontece.
Agora, um ponto positivo que eu gosto muito é que não tem uma enrolação com a Gwen Stacy, entendeu? Lógico que o quadrinho era pequeno, então eles tinham que fazer as coisas acontecerem rápido, mas eu gostei muito que não ficou aquele clichê da Gwen Stacy, nossa, não, mas você é o Homem-Aranha e não sei o que, e o meu pai morreu por causa disso. Não, o Peter explicou tudo, ela aceitou, ela ama o Peter ama ela, sabe? O bagulho é papo e vamos se casar. Então, eu gosto muito disso, eu acho que a edição ela tem um ritmo muito rápido, que talvez desse pra dar uma desacelerada, mas eu acho também que ela tem muitos acontecimentos que não precisavam acontecer. Sério mesmo que não podia ter uma única edição onde o Peter fosse feliz com a Gwen, sabe? O único orife onde o Peter salva a Gwen, eles não ficam juntos, tem que acontecer toda essa desgraça. Pra que acontecer essa desgraça, entendeu? Eu acho que poderia ter, sabe, toda uma outra resolução, talvez com o Duende Verde continuando sendo Duende Verde, J. Jonah Jameson nunca descobrindo, e só o Peter sendo feliz com a Gwen Stacy como ele é feliz com a Mary Jane atualmente. Sinceramente, era isso que eu queria ver, e não, eles quiseram entregar algo mais pesado e triste, do Peter tendo que virar foragido, sabe? Ele poderia muito bem, dependendo depois, ir atrás do Doutor Estranho e falar, então, dá pra você apagar a memória das pessoas e só deixar a Gwen Stacy? Que ele já fez isso com a Mary Jane, não é mesmo? Então, eu não vejo problemas em relação a isso, de que isso poderia acontecer, mas eu vejo problema do único orife que eles fazem alguma coisa que presta, que é deixar a Gwen Stacy viva, eles vão e cagam com todo o resto, e isso é o que mais me quebra, entendeu? Porque a edição, ela é muito boa, só que a maneira como ela deixa os acontecimentos ocorrerem me entristece, me deixa um pouco com uma raiva, me dá um nervinho assim, eu falo, não, eles tiveram uma oportunidade e cagaram. Fica parecendo que não tem nenhuma terra no multiverso que tem 1 bilhão de realidades em que a Gwen e o Peter sejam felizes. Talvez só o quê? Dinastia M? Mas até mesmo Dinastia M tem um final lá todo pesado envolvendo J. Jonah Jameson e identidade do Peter Parker. Pois é, se vocês quiserem um dia eu trago o que aconteceu na realidade do Dinastia M, onde o tio Ben tá vivo, a Gwen tá casada com o Peter e eles têm um filho, beleza? Então fica aí essa jogada aqui de outro vídeo para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam deste vídeo, se vocês gostaram dessa história, o que vocês acharam dos pontos que eu destaquei aqui, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, e se vocês querem outros vídeos envolvendo o Orife ou envolvendo o que aconteceu na realidade da Dinastia M, beleza? Eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui, valeu, falou!